Boa noite, amigos. Tudo bem? Queria fazer uma análise aqui do dia de hoje. É um dia bem interessante. Bom, primeiro porque consegui minha conta do Twitter de volta, né? A gente teve uma situação de hack ontem à noite. Graças aos alguns amigos e também ao suporte do Twitter, conseguimos aí resolver isso. Foi extremamente profissional e rápido. E de fato, foi estranho porque não usaram nenhum software para quebrar as minhas senhas. As minhas senhas são longas e difícil de você usar um software para quebrar a senha que eu tenho. Ia demorar muito tempo para fazer isso, se fosse através de software. Então foi através de alguém que tinha acesso às senhas, ou eu deixei meu laptop lá no gabinete, talvez tenha sido isso, e passou por obras, enfim, eu não quero botar suspeita aqui, mas foi muito estranho, porque são senhas complicadas e eles tinham a senha do Twitter, do Facebook, do Instagram, e a gente aqui debelando o Twitter e em que a gente estava resolvendo o problema do Twitter, já estava pipocando um problema no Instagram e no Facebook, então a gente começou a trocar tudo bem rápido. Graças a esses amigos aí a gente conseguiu fazer isso rápido, e então essa interferência aí, ao menos nas mídias sociais, a gente conseguiu debelar. Enfim, isso é um negócio pessoal, queria pontuar aqui. Então a conta do Twitter está de volta. Agora, com relação a hoje, olha, foi extremamente positivo. Todos vocês que saíram, parabéns para todos vocês. Mostrou muita coisa, tá? Alguns pontos aqui que eu vou ressaltar. Primeiro, a vontade popular, ela é totalmente independente. Ela existe, ela vai achar o seu canal de manifestação. Não existe movimento de rua organizado capaz de arrebanhar essa vontade, né? Então, o que eles podem fazer, no melhor dos casos, é canalizar ou organizar algo que já vai acontecer de qualquer maneira, né? E se colocar ali como um intermediador, um interpretador. Mas nós vimos aí os movimentos de rua mais, entre aspas, tradicionais, né, que existem aí desde 2014. É só um dos tradicionais, que foi o Nas Ruas, que estava lá presente, mas aqui, ao menos aqui em São Paulo. Mas no resto do Brasil e em São Paulo também, você teve aí vários outros movimentos de rua surgindo, que não eram Vem Pra Rua, que não eram o Movimento Brasil Livre. Então essa vontade é espontânea, ela acha o seu canal, independente de quem esteja ali. Não é por eles que a população vai para as ruas, né? A população vai para as ruas pela verdade e pelo bom senso. E também aí está um outro contraste, né? Essa manifestação, ela foi baseada naquilo que é sério, naquilo que é adulto, naquilo que é maduro, naquilo que pessoas de bom senso, e a maioria das pessoas tem bom senso, param e falam assim: não, peraí, não está certo, vamos fincar o pé, porque isso aqui, evoluir desta maneira, não é correto. Eu vou dar um exemplo aqui como é que eu acho que é a vibração aqui emocional, tá? Eu sou um cara mais racional, mas eu vou tentar fazer uma analogia. Não sei se vocês gostam de filmes de guerra, eu por acaso gosto. Mas tem o filme do Spielberg, que é o mais recente, aí, que foi um grande sucesso, aquele salvando o soldado Ryan, né? Tem uma cena lá que é muito interessante. Tem uma cena em que o sargento resolve atacar um bunker e não estava necessariamente nos objetivos. E teve quase que uma rebelião dos soldados, porque os soldados falaram: não, eu não quero atacar esse bunker. Nosso objetivo é salvar o soldado Ryan, não é atacar esse bunker. E aí que você faz a distinção entre os homens e os meninos, entre quem é sério e quem é irresponsável. Foi exatamente essa analogia que eu quero fazer aqui. O sargento não, falou assim: não, a gente vai atacar aquele bunker, porque se a gente não atacar aquele bunker, uma outra patrulha pode cair na armadilha que eles armaram ali. Então cabe a nós a responsabilidade de fazer isso, levar isso a cabo, e erradicar esse problema da maneira séria,
porque essa é a nossa missão geral. Qual que é a analogia aqui? Não dá pra gente ir pra frente com corrupção, né? Não dá pra fazer essa troca que puta, eu escuto bastante ali em alguns segmentos aí que eu tô passando a não respeitar tanto, exatamente por causa dessa postulação que não, vamos fazer as reformas da Previdência, isso que é prioritário. É claro que é prioritário, mas sabe, claro que é. Mas não dá para você ir adiante sem combater a corrupção, porque isso aí vai estourar numa patrulha seguinte. Quem é a patrulha seguinte? É a próxima geração, é nossos filhos, que é da distinção de quem é pai e quem não é pai. Essa que é a distinção, você está olhando a próxima geração. E eu acho que os brasileiros, na sua maioria que saíram hoje, têm essa visão de querer fazer a coisa, fincar esse pé, falar assim, não, aqui a gente vai plantar um pilar sólido de que é um país sério, que é um país sem conchavo, sem corrupção, e vamos fazer todas as reformas que a gente quer, sem ter que fazer esse lado espúrio, né? Então acho que essa que é a vontade popular aqui. Então, acho que isso ficou bem patente. Então, acho que... Agora, como é que a gente tem que usar essa força? Temos aí a questão do Centrão, que tem vários partidos ali que não definiram e não fecharam com o governo. Ficam naquele vai, não vai, ficam naquele... Agora, dentro desses partidos do Centrão, tem muito deputado bom. Tem muito deputado sério. Tem muito deputado que quer fazer a coisa certa pelo Brasil. Tá? E eu acho que cabe ao governo, aqui fica a missão, talvez, vou até chamar aqui ao líder do governo e talvez até o líder do partido, do PSL, junto com outros líderes que já fecharam essa pauta com o governo, de mapear quem são esses deputados, tá? Porque tem um número bem grande. A gente viu na votação da COAF que ali eles fincaram o pé, né? Eles já fincaram o pé naquele momento. E com essa pressão popular, eu acho que há outros ainda que são bons, mas votaram para a COAF e para o Guedes, né, ou não ficar com o Moro, mas também meio que por pressão de partido, pressão do líder. E na minha opinião, se a gente for fazer a leitura lá dos líderes, né, do Centrão, na minha opinião são lideranças fake, né, são lideranças vazias, porque não tem esse controle 100% do partido, né? 100% de controle do PMDB, 100% de controle do DEM, 100% de controle... Eles não têm. E eu acho que os deputados ali vão querer se colocar em favor das reformas da população que está pedindo isso. Isso também, aí já estamos entrando em outro ponto. Tá? Já saí aqui do ponto Centrão, entrando aqui em outro ponto, que é importante. Acho que já fizeram isso em vários canais aí, já escutei isso em várias rádios, etc. Eu também já fiz isso ontem, já fiz esse ponto ontem, acho que não fui o primeiro, não vou ser o último. Mas é incrível ver uma reforma que nasce impopular, que até da própria visão do presidente era vista como popular, porque de fato era. A incompreensão, a falta de compreensão do lado técnico de uma reforma da Previdência gera muita dúvida. E a população começa a entrar nas narrativas dos opositores e daqueles que querem destruir uma visão de futuro de Brasil muito melhor, né, que a gente nunca viu antes. Então, em função disso, você tem esse contexto, né, que de repente a população ela vai buscar informação, ela vai se informar, ela vai se qualificar, ela não fica mais absorvendo passivamente informação, ela está mais, na minha opinião, assim, o nível de... Vamos voltar atrás aqui, 5 anos, né, 2014, as pessoas que saíram na rua em 2014, e são as mesmas pessoas, né, claro, né, e alguns que ficaram mais velhos aí, alguns adolescentes se tornaram jovens adultos. Então, hoje, o nível de diálogo político com uma massa crítica de população é exponencialmente maior, e as pautas são muito mais complexas, e as pessoas estão reagindo, então o diálogo está acontecendo, mesmo que não há uma boa comunicação do governo. Temos que reconhecer, o governo não faz uma boa comunicação, não fez pela reforma da Previdência, não fez pelas reformas que eles querem fazer na educação,
não estou fazendo uma boa comunicação. E dessa má comunicação surgem as dúvidas. Então fica aqui também minha crítica ao governo, ao mesmo tempo apontando uma saída e onde que tem que focar. Independente disso, a população está fazendo o seu dever de casa, porque ela entendeu que é com ela o problema. Ela é com ela, porque vocês vimos, até foi muito bom que a esquerda opositora, radical, fez uma mobilização baseado 100% em mentiras. Sempre falaram que era corte, não era corte, era contingenciamento. Falaram que era 30%, não era 30%, era uma parcela daquilo que era ainda não obrigatório, que dava o equivalente a 3,5%. Então como é que você mente para a população e mobiliza tantas pessoas? Isso preocupou boa parte das pessoas que saíram hoje, porque as pessoas que saíram hoje saíram pela verdade. E veja como é que foi espontâneo também, porque não era tão coeso assim as mensagens, o nível de coesão eu diria que era muito bom, mas não eram 100% falando a mesma coisa. Você faz numa mobilização de extrema esquerda, eles todos falam a mesma coisa, regimentado, é tudo muito bem organizado, muito bem planejado, porque não é espontâneo. Exatamente isso. Essa aqui é uma característica bem visível. Muito bem. Então esses pontos eu gostaria de comunicar para vocês aqui, esses pareceres, tá? Só queria fazer esse vídeo só para registrar esse momento, porque amanhã com certeza eu vou estar esquecendo de boa parte deles. Vai muita mais coisa aqui em que eu tenho que fazer e vai me tirar um pouquinho o foco dessas questões. Agora, só para pontuar aqui mais algumas coisinhas que também, no nível pessoal, também escutei numa revista, uma passagem que falava, não, vai sair a prefeito, vice-prefeito, nada disso, tá? Eu sou deputado federal, vou cumprir o meu mandato, e se eu conseguir, ou nós conseguirmos, com o seu apoio, com o apoio de outros deputados, junto da Frente Parlamentar de Reforma Política, se a gente fizer o nosso trabalho, eu não vou precisar me eleger, tá? Me reeleger, eu não vou precisar. Eu encerro aqui, faço os meus 4 anos de deputado, fazemos uma reforma política muito bonita, colocar o Brasil aí num outro patamar político, e a minha missão é essa. Tá? Então, vem muita especulação, o que eu vou querer, eu reeleger, nada disso. A minha missão é 100% representar o que está no meu livro. Eu acho que imagino que alguns de vocês já leram, se não leram, a gente vai estar relançando uma segunda edição em breve. Não sei exatamente quando, mas e várias das minhas opiniões aqui que vocês escutam via minhas mídias sociais. Então essa que é a minha missão, tá? Então só para debelar aí qualquer especulação futura com relação a isso. E também pontuar uma coisa, eu acho que, olha, o ativismo agora está ficando muito bacana. Eu vi até relatos aqui de amigos que acabaram de me contar, de ativistas se emocionando de novo e tal. E claro, porque você vê, era um tema tão complexo, assim, a gente está numa situação tão sui generis, politicamente falando, e as reformas que a gente tem que passar são tão técnicas, que a gente fala, poxa, e a população é a única salvação, é a única alavanca. Vamos falar de alavanca aqui, me lembrou até um outro tema. Né? Se a gente for falar assim, como é que o Jair, o presidente, vai poder exercer a presidência se ele não vai usar as alavancas tradicionais de um presidente? Como é que ele vai exercer? Quais são as alavancas tradicionais? Bom, lembrar o contexto antes. Por que ele precisa das alavancas? Porque há uma fragmentação muito grande no Congresso. O voto proporcional que elege os congressistas, os parlamentares, fragmenta, ele proporcionaliza todo o arco-íris ideológico que existe na sociedade, é representado lá em Congresso. Então tem partidos de 2, 3 pessoas, tem partidos de 50, 55 pessoas como é o nosso, e toda a gama. Então o nosso partido tem um pouco mais de 10% aí, na faixa de 10% aí. Então isso não é condizente com uma base governista só. Então, o maior partido tem 10%, então é bem fragmentado, tá? Então, num contexto fragmentado, como é que você forma a coalizão para governar? A gente está vendo esse problema agora. É impossível. Pro voto proporcional tem esse problema. No presidencialismo tem esse problema também no parlamentarismo. Em qualquer sistema político, o voto proporcional em Câmara Federal gera esse problema. Muito bem, mas é o que temos agora. Então, as alavancas que eles criaram
era ministérios, né? Essa era uma das alavancas. Você chamava um partido para compor o ministério, vai ter orçamento, muito bem, ali apazigua e ganha um partido como apoio. Então tinha isso. Tinha emendas parlamentares, né? Vai liberar mais dinheiro para os parlamentares. Aí entra nas estatais também. Tem os estatais que ele podia nomear para as estatais, também ganha apoio através disso. Tem as autarquias, são agências de governo. Não só aí, talvez inclui até nas autarquias alguns órgãos aí que são muito importantes. Por exemplo, a STF, né? Vai nomear um ministro que é da preferência ali de um partido ou outro. Então, todas essas alavancas aí, o presidente falou assim, olha, isso aí eu não vou usar, isso aí ele falou, não sei se intuitivamente ou se ele conhece, se é por causa disso, mas ele sabia, como foi parlamentar durante 30 anos, ele sabe bem essa dinâmica, como isso é jogado e como isso é ruim, né? Então, como ele não vai fazer esse jogo, então o que acontece? O parlamento assume, né? Os congressistas assumem. Só que aí está o ponto, e eu estou dizendo isso do ponto de vista que eu sou parlamentarista, tá? Deixar isso bem claro. Eu acho que o parlamento temos que evoluir para um parlamentarismo, mas não desse jeito, tá? Não do jeito que está sendo colocado aqui ou sendo discutido, menos aí nas entrelinhas, dos escritórios, querendo esvaziar o poder do presidente para ficar cada vez mais. O parlamento hoje não dá certo. Tá? Temos que fazer reformas parlamentares ali do jogo do parlamento. Primeiro, qual é o plano de governo e quem é que manda no parlamento? Ninguém manda no parlamento, ninguém manda nos partidos. Os caciques, sim, eles estão lá endinheirados, mandam, têm suas lideranças fake, estão muito felizes em nunca saírem dessas posições. Agora, eles mandam de fato? Claro que não. Então como é que você vê que não está bem armado isso, né? De vários aspectos aqui, né? Do aspecto de ter um plano, de ter uma visão, de ser realmente uma coalizão para a formação de poder executivo. Lembrando que no parlamentarismo, o poder executivo vem do parlamento, né? E então é isso que eu acho que ainda não estamos nesse ponto. Temos que fazer algumas reformas eleitorais, partidárias, de sistema, né? Para a gente evoluir para um parlamento que funcione. Né? Então é isso que eu acho que é importante. Eu espero que até o executivo abrace essa missão. Mas muito bem, então nós não estamos nesse momento agora. Então no momento agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que convencer pelo bem. A movimentação popular serve para o convencimento pelo bem. Fala assim, exatamente, olha, vocês não vão ter conchavo, vocês não vão ter ministério, vocês não vão ter nenhum agrado, nenhuma nomeação, não vão ter o mensalão, não vão ter o petrolão, isso não vai acontecer na mão de vocês todos os meses, como era o caso do mensalão. Então o que vocês vão ter? Vocês vão ter uma aliança pelo bem, é isso, é simples assim. E qual é a alavanca principal para essa aliança do bem? É a população na rua cobrando. Então eu sei que muitas ativistas, pessoas que saíram, a sociedade como um todo está cansada, eu sei, está nítido isso, está cansada. No entanto, olha, o ativismo nunca teve um futuro tão brilhante como agora. Nunca. E a figura pública de um ativista, que não é um político eleito, está crescendo. Vemos aí alguns ativistas se colocando à frente, eles são pessoas que vêm da sociedade, não querem entrar para nenhum cargo eleito, mas têm significado com a sociedade, têm protagonismo com a sociedade. Nós precisamos desses agentes que permaneçam na sociedade como pessoas públicas e façam as mobilizações e mantenham sim, sejam sempre um termômetro. É muito mais saudável para ter vários, não é ter um só controlando toda a sociedade, nada disso. Tem que ter vários ativistas mesmo, de bairro, por cidade, alguns que têm uma pegada mais nacional ou menos estadual. Enfim, isso tem que ser entendido que está começando agora essa realidade. E se eu conseguir alguma coisa lá daquilo que eu represento, os ativistas vão ter mais mecanismos para fazer interferências mais diretas. E aí é um dos meus objetivos aqui no meu mandato, tá? Enfim, então estou colocando isso. Olha, só queria fazer esse registro, não tenho nenhuma conclusão que já não esteja óbvia.
mas queria registrar esse momento e os meus pensamentos com relação a isso. Mais uma vez a todos vocês, muito obrigado. Foi ótimo hoje, evoluímos bastante aqui, eu acho que como sociedade foi uma demonstração de consciência cívica muito alta. Estamos prontos para esses mecanismos aí do qual eu estou falando, e quem leu o meu livro sabe exatamente do que eu estou falando, e quem me segue lá no meu YouTube também. E a gente vai evoluindo esses temas aí nos próximos meses, se Deus quiser. Se Deus quiser. Mais uma vez, brasileiros, senhores e senhoras, todos aqueles que estão me assistindo nesse momento, olha, muito obrigado. Estou bem satisfeito com o dia de hoje, tá? E espero contar com vocês em todo esse processo. Eu acho que vai ser divertido. A gente vai ter boas notícias aí pela frente, se Deus quiser, tá? Muito obrigado. Muito boa noite.